A gente está numa linha essa semana, né? Começamos no domingo, falando sobre arrumar a casa interna e como que a gente arruma isso da melhor forma, arrumando pelo emocional. Então é interessante que a gente arrume o nosso emocional, que a gente arrume o nosso racional, para que a gente possa ter mais desempenho. E domingo a gente começou com isso, né? De arrume a casa interna. Daí depois a gente fez uma live só sobre o cérebro reptiliano. Depois fizemos uma sobre cérebro límbico. E agora a gente vai falar sobre o nosso cérebro neocórtex. Essa teoria do Paul MacLean, né? Da mente trina. E lembrando que a mente ela é composta por uma horizontalidade, que é mais física, e por uma verticalidade, né, pela linha vertical, que é mais espiritual. Essas duas coisas não se chocam, elas se apoiam, né? Elas te dão horizontes distintos, mas elas estão conectadas e o conector dela é a mente. A mente na parte corpórea é o cérebro, tá? Então o que a gente falou? Arruma teu interior. Como que arruma teu interior? Bom, começando pelo cérebro, entender como que o cérebro reptiliano, que é esse mais primitivo, essa cobra dentro da gente, funciona, né? Esse cérebro reptiliano que tem os 4 Fs em inglês, né? O fight, flight, freeze or face, que é brigo, fujo, paraliso ou enfrento, ou eu compartilho, eu convivo com aquilo, né? Então, esse está no cérebro reptiliano. É a parte mais instintiva na gente, tá bom? Brinquei aí que é uma cobra, e é mesmo. Ele quer manter a nossa sobrevivência, né? Ele é responsável por manter as nossas funções físicas, respiração, coração, pulmão, digestão, para que a gente se alimente e tudo mais, para que a gente sobreviva. Então é uma parte mais instintiva. Bom, depois a gente desenvolveu, né, o límbico, isso na nossa evolução, né? A gente desenvolveu o cérebro límbico. O cérebro límbico, ele já traz uma percepção um pouco mais apurada dessas sensações, né? Então aí eu começo a diferenciar, poxa, prazer e dor, tá? Não basta só comer, eu quero comer alguma coisa que me dê prazer, tá? Eu quero evitar de comer aquilo que não me agrada. Então aí eu já consigo diferenciar uma coisa da outra, prazer e dor. Essa parte de afetos, né? Como aquilo me afeta, tá no meu cérebro límbico. Esse cérebro que foi construído, foi criado aí na evolução há 200 milhões de anos atrás aproximadamente, tá? É o cérebro mamífero. E agora a gente vai falar do neocórtex. O neocórtex é esse que a gente conhece mais como cérebro mesmo, aquela parte rugosa que envolve o nosso cérebro. Todo mundo já viu imagem de cérebro, viu aquela parte que parece uma casca de laranja ali, né? Que tem a sua rugosidade, ele é meio enrugadinho, alguma coisa assim. É ali que está essa parte mais evoluída. Esta parte surgiu há 200 mil anos atrás. Então, o reptiliano há 550 milhões de anos, o límbico há 200 milhões de anos e o neocórtex há 200 mil anos, mais ou menos. Tá? Enquanto um era só sobrevivência, o reptiliano, era só sobrevivência. O límbico trouxe para a gente prazer e dor, permitiu que a gente começasse a viver em sociedade, em grupos, né? A gente se agrupar. E o neocórtex veio para impulsionar essa vida em sociedade, em comunidade de fato. Beleza? Tá. E esse neocórtex, que é a parte mais nobre do nosso cérebro, o que ele traz para a gente? Ele traz aquilo que é mais evoluído. Poxa, é fácil falar assim, né? É intangível o que é ser evoluído, né? Então vamos lá. Inteligência. Tá onde? Tá no neocórtex. Inteligência é a habilidade de resolver problema. E ele está no neocórtex. A habilidade que você tem de solucionar alguma coisa, de pensar como que você pode passar por um obstáculo, ele é uma característica da sua inteligência. Se isso vai ser inovador ou não, não importa, mas ele é uma habilidade que você pode desenvolver, que você desenvolve no neocórtex. Se é de uma forma inovadora, você está usando a criatividade. A criatividade também está no neocórtex. Tanto inteligência como habilidade, a definição é a habilidade de resolver problemas.
e os dois estão no neocórtex, beleza? Então o neocórtex ele traz esse poder de análise, esse poder de resolução, essa coisa que a gente entende mais como humano. Ele vê possibilidades, ele vê caminhos, ele consegue diferenciar escalas de cores, né? Mesmo visualmente. Mas você consegue diferenciar aquilo que eu gosto mais, aquilo que eu gosto menos, e aí você consegue graduar. Aonde que você faz isso? Você faz isso no seu neocórtex, entendeu? Então, o neocórtex te traz toda essa base de habilidade, todas essas capacidades novas que você utiliza para viver cada vez melhor, cada vez de uma forma mais nobre. Mas eu vou usar agora o exemplo do que a gente está vivendo aí na política, na economia agora do mundo, não é só do Brasil, né? A gente está com uma dicotomia entre quarentena e trabalho. Cara, para muita gente isso não é um problema, as pessoas conseguem trabalhar em home office. Para esses, sensacional, está resolvido. Você consegue cumprir as duas coisas. Você vai conseguir conduzir a tua vida tranquilamente, sem problema nenhum. Para aqueles que não conseguem, o que eles têm que fazer? Bom, eles vão ter que avaliar dados, né? Eles têm que avaliar dados, têm que avaliar fatos, eles têm que avaliar as próprias circunstâncias. E isso eles fazem no neocórtex. Para isso, tem essa capacidade de avaliar informações, observar os fatos, entender, aplicar tudo aquilo que estão observando na própria vida, para tirar as próprias conclusões e tomar as decisões de caminho seguir. Tá? Então, isso é neocórtex. Mas, poxa, não é sempre que a gente vê pessoas assim com essa clareza, né? Nesse processo que elas estão fazendo. Por quê? Porque elas estão presas por um medo, e esse medo está lá no límbico. Esse medo que está no límbico trava o neocórtex. Mas como trava? Ele bloqueia o neocórtex? Não, ele não bloqueia o neocórtex. Mas como o reptiliano, o cérebro reptiliano e o límbico, eles atuam de uma forma muito mais rápida, porque eles são mais simples, eles não têm tantas conexões e tudo mais. Então, o tempo de resposta deles é muito menor. Quando te bate algum medo, te bate uma sensação que pode te causar dor ou te causar prazer, você fica preso ali no límbico. E quando você fica preso no límbico, você deixa de observar o que está acontecendo no teu córtex. Você deixa de observar a tua parte mais evoluída. E é isso que de fato acontece. Quando a gente fica preso num afeto, né? Tem muita gente que fala que o límbico traz emoções. Mas são emoções primitivas, são emoções básicas, são emoções menores que têm mais ligação com dor e prazer. Afeto, aquilo como a pessoa é afetada, não como os outros são afetados. Tá? É um joguinho ainda interno no límbico. O neocórtex não. O neocórtex se abre para o mundo. O neocórtex se abre para a comunidade. O neocórtex consegue, mesmo você se encaixando nessa comunidade, ele consegue te conectar com todo mundo pelas suas interpretações lógicas do que está acontecendo ali fora. Então no neocórtex não tem emoção? O neocórtex tem emoção, sim. E são emoções mais nobres, mais elevadas. Dá até para falar que são as emoções que em algum momento vão virar sentimentos. Que são aquelas emoções que elas vão ficar mais arraigadas nos seus processos de crenças e valores. Tá? E isso são sentidos e sentimentos. Então, toda essa parte mais sofisticada está acontecendo no teu neocórtex. Né? O que a gente tem que fazer para a gente permitir que o neocórtex se sobressaia de fato, já que ele é o mais nobre, já que ele é o mais evoluído, como que a gente tem que de fato fazer para que ele fique que o meu comportamento seja mais baseado no neocórtex, naquilo que o neocórtex constrói, do que aquilo que está no reptiliano ou no límbico. O que eu tenho que fazer? Primeiro calma. Tem que ter calma nos momentos. É claro que se você está andando na rua e chega um pitbull sem coleira do teu lado, excelente que o reptiliano te dê a resposta, porque daí você sai correndo, né? Que é o primeiro, é o segundo F, né, dos 4 Fs em inglês lá, que é o flight, voa, sai correndo dali,
porque senão o pitbull coloca a sua vida em risco de fato, pelo menos a tua saúde. Então, num momento como esse, não precisa ter calma, né? Você tá na rua andando, pitbull solto do teu lado, cara, vaza. Deixa teu reptiliano te dar essa resposta. Acredita nele, confia e some. Se você está em algum momento que você está também mais tranquilo e tudo mais, para escolher uma comida, porra, seja conduzido pela sua dor e pelo seu prazer, né? Escolha aquilo que te dá mais prazer. Deixa teu límbico tomar conta, sem problema nenhum, sem restrição. Agora, no momento que você tem que tomar uma decisão e você vê que você está paralisado por algum motivo, ou por medo, ou porque você está com apegado em alguma coisa que te dá prazer, cara, tenha calma, centre-se, e aí você começa a avaliar fatos, dados, conversa com alguém, busca informação, e aí com paciência o teu neocórtex vai trabalhar, e aí teu comportamento vai estar baseado nele, tá? A decisão que você toma depois de buscar informação verdadeira para você consegue criar uma narrativa sua e você consegue tomar a sua decisão. E voltando, né, num momento como a gente está vivendo agora no mundo, né, essa indecisão aí, e tem muita gente maniqueísta colocando, não, tá falando da saúde física sobrepondo a saúde financeira, ou a saúde financeira sobrepondo a física, né? Cara, será que não dá para equilibrar as duas coisas? A gente tem que ser responsável para saber o que a gente vai fazer na nossa vida. Para ser responsável, sabendo o que vai acontecer na nossa vida, assumindo a responsabilidade pelas nossas circunstâncias, é importante que a gente observe os fatos, pegue informação. Isso tudo está acontecendo no seu neocórtex. E tem coisas interessantes também, né? O neocórtex ele tem uma capacidade elástica de crescimento. Até teu último suspiro de vida, ele pode estar se desenvolvendo. Mas antigamente muita gente falava assim que não, quando a criança se forma, o cérebro já está formado. Depois é só ir acomodando e organizando as coisas novas, a vida nova que vem, mas a inteligência da pessoa já está formada. A capacidade daquela pessoa está formada até seus 5 a 7 anos de vida. Isso a gente sabe hoje que é mentira. A elasticidade do cérebro é gigante. A gente não tem noção para onde que ela pode ir. Aí esses dias a gente fez um post lá daquele filme Lucy, né, até esqueci o nome da atriz lá, a loirinha, que ela transporta drogas no estômago, a droga vaza e ela fica com uma capacidade, uma potencialidade incrível, né, que ela consegue fazer toda uma série de controles até de equipamentos e tudo mais, e ela se entende melhor, ela passa a controlar a própria dor, ela tem uma visão muito ampliada sobre a própria vida, sobre o próprio corpo, né? E até do corpo daquilo que cerca ela. Isso é interessante. Claro que isso é uma fantasia. Isso é uma alegoria que é feita só para dar uma expandida no que realmente o nosso cérebro é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer muita coisa. Ele é até capaz de jogar contra você. O cérebro não joga só a seu favor. Ele joga contra também. Né? Todo mundo já ouviu aquela brincadeirinha que a mente mente. De fato, às vezes ela pode parecer que ela está mentindo, mas não é bem uma mentira. Ela te traz uma sensação que por algum motivo você internalizou, que por algum motivo você colocou ela dentro da tua vida, aquela sensação de dor ou de prazer, e você passa a pautar a tua vida por aquilo. E para algumas situações que talvez não sejam tão relevantes para você, você ignora fatos, dados, e você passa a só ser pautado por prazer e dor. E aí você está preso lá no límbico. Eu estou sendo muito repetitivo com isso? Estou. Por que eu estou sendo muito repetitivo com isso? Porque tanto é um pouco da característica do que a gente está vivendo nesse momento, essa indecisão que a gente está vivendo nesse momento, esse medo que as pessoas estão tendo nesse momento, como também é aquilo que trava normalmente as pessoas. E claro que em momentos de crise isso vem à tona, isso fica mais à mostra, isso é mais fácil de perceber.
tá certo? Então, é importante que a gente, com calma e tranquilidade, dê espaço para o nosso neocórtex funcionar. É aí, no neocórtex, nessa parte rugosa, essa parte mais externa, mais nova, mais evoluída do teu cérebro, você tem resposta para um monte de coisa. Só que, claro, você tem que aceitar os inputs. Busque inputs que te alimentem, de fato, o racional, o lógico, o analítico, e não aquilo que só satisfaz o teu límbico, aquela sensação de prazer para você e de causar dor em alguém às vezes, né? Então, esse processo maniqueísta de saúde física versus saúde financeira, quando você trabalha com neocórtex, você pode ver que para cada vida, para cada pessoa, para cada indivíduo, pode ter uma resposta diferente. E quem é responsável por construir isso para cada um? O próprio indivíduo. A gente tem que passar a tratar as pessoas como adultas e não como crianças. Quando a gente nasceu nesse corpo, a primeira coisa que a gente toma ciência é o reptiliano. A gente começa a tomar posse do corpo, entender como que esse corpo está funcionando, a gente começa a perceber sensações, e aí a gente vai crescendo, vai entendendo melhor o nosso corpo, a gente começa a ver, diferenciar sensações. Ah, aqui está calor, ali está frio, agora é fome, agora putz, me dá um gostinho bacana, esse gosto esse gosto me agrada, este não. Você começa a diferenciar, isso está no límbico. E aí você continua evoluindo, é importante evoluir. Então toda essa parte de afetos está no límbico, né? Lembra, afeto é aquilo que te afeta, como aquilo te afeta, qual é a sensação de dor e prazer que ela pode te causar, tá certo? Não fique preso nisso. Se a gente fizer uma comparação aí de camadas de personalidade, né? O reptiliano é a camada 1 e 2, o límbico é a camada 3 e 4, o neocórtex está na camada 5 para cima. E aí também fazendo uma junção do horizontal e do vertical, claro que a camada 5, 6 e 7 você está desenvolvendo a tua potencialidade horizontal. A 8 em diante, aí você já está desenvolvendo a tua capacidade vertical, né? Que a gente também falou aí no começo, né? Matéria e espírito. É isso que acontece. Bom, então qual é a situação? Cara, vamos utilizar o nosso neocórtex. Para utilizar ele, a gente vai ter que ter calma, paciência. Ele é mais lento que o reptiliano, é muito mais lento que o límbico. Então, a gente tem que ter um pouco de tranquilidade, buscar fatos, dados, informações, conversar com alguém que alimente o teu julgamento, aquilo que te traz critério, aquilo que você consegue diferenciar. Ah, isso é verdade, isso não é verdade. Isso pode ser verdade para aquela pessoa, mas a minha verdade é esta daqui. Você começa a fazer essas gradações no neocórtex e isso te permite tomar a decisão correta. Qual é o melhor cenário para você? Você tem que fazer. É isso, responsabilidade, liberdade para tomar responsabilidade, livre-arbítrio. É isso que nos diferencia como ser humano. E isso está no corpo, no nosso cérebro neocórtex. E também representado no nosso espírito, na parte da mente que se conecta ao cérebro neocórtex. É aí onde estão os nossos sentidos, virtudes, sentimentos nobres, aquilo que nos dá a percepção de querer evoluir, aquilo que define se eu vou ter vontade ou não de crescer. Como crescer? Se eu vou só continuar trabalhando para ter agradinhos e evitar a dor, ou se eu vou trabalhar de fato para realmente evoluir a sociedade, a comunidade, a sociedade, e eu me fazer claro naquilo que eu tenho que ser eu instalado na vida social, ser eu com representatividade, né, naquela minha individualidade. Nossa, que difícil isso, hein? Representatividade na individualidade. É verdade, porque quando você exerce tua vontade para fora, cumprindo as suas conexões, você passa a ter uma representatividade, você representa o seu indivíduo. E a partir do momento que realmente você defende a tua verdade, você consegue defender a tua família.
depois você consegue defender a tua comunidade, depois a tua cidade, depois o teu estado, depois o país e talvez o mundo. Mas não adianta querer defender o mundo sem defender a tua individualidade racional primeiro, tá? Lembrando, aqui, não, é racional versus emocional. Não é isso. Emoção e razão elevadas, elas estão no mesmo cérebro, estão ali no neocórtex. Elas fazem parte do teu sentido pessoal elevado, beleza? Este é o importante. Então, qual que é a definição? Como que eu utilizo isso? Com calma, né? Com calma, tranquilidade, trazendo informações, trazendo dados, trazendo conteúdo, trocando ideias, conversando, não brigando, tentando entender o outro lado, mas diferenciando o que é verdade do outro do que é a sua verdade. Quando você faz isso, você para de questionar a mídia, para de questionar o presidente, o governador, o vizinho, quem quer que seja. Por quê? Porque você entende que a pessoa tem o direito de ter a verdade dela, tem o direito de ter a narrativa dela. Mas você é livre para construir a sua narrativa. Você tem capacidades para construir a sua narrativa, você tem habilidade para isso. Resolva seus próprios problemas. A habilidade de resolver problemas é a definição de inteligência, é a definição de criatividade. Seja inteligente e criativo, seja responsável, siga em frente. Seja o melhor que você pode ser hoje. Beleza? Acho que é essa a mensagem aqui do nosso neocórtex, né? Como que ele funciona. Também lembrando que aqui não é uma aula para neurocientistas, para médicos, não é isso. É uma aula de como a gente entende a nossa fisiologia, como a gente entende as nossas potencialidades, as nossas capacidades para ser melhor a cada dia, para a gente realmente ser quem a gente pode ser. Maravilha. Vamos em frente aí. Abraço.